Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco, eu vou falar sobre a psicologia e saúde na enfermagem. Alguns podem até perguntar por que saúde, por que essa psicologia na área técnica? Porque é o seguinte, muitas vezes nos deparamos com situações, pessoas que estão agitadas e devemos aprender a lidar com isso, tá bom? A nossa disciplina vai ser dividida em duas provas, tá? Vai ser igual biossegurança. Mas eu vou colocar trabalhos no decorrer das 9 semanas, e aí esses trabalhos vão ter uma somatória de 10 pontos, que vamos somar com as duas avaliações, e ao final vou dividir por 3 e vai ser a nota final de vocês, tá bom? Então, mãos à obra. Essa disciplina, ao longo dela, vamos aprender um pouco sobre como reagimos em algumas situações, tá joia? A princípio é só uma aula introdutória, para a gente conhecer um pouco sobre como funciona a anatomia, a psicologia. Tá? Não tem nada a ver com anatomia. A psicologia, derivada da palavra grega, significa o quê? Estudo da mente ou da alma, que é definido como uma ciência que estuda os fenômenos psicológicos e o comportamento humano. Tá? É como cada um reage em algumas situações, momento de estresse. Você está no trânsito ali, algumas pessoas quando entra no carro, fica estressada, fica uma síndrome pateta, parece que podem fazer tudo, e não é dessa forma, tá joia? Então, a psicologia, ela busca estudar e, e dar uma resolução de como funciona a mente. Um pouco do histórico. O psicólogo estuda o mais variado assunto inteiro, por exemplo, desenvolvimento humano, uma pessoa vai desenvolvendo ao longo da sua vida, as bases fisiológicas do comportamento, como os hormônios trabalham, principalmente o hormônio da tireoide, como eles influenciam no comportamento. A mulher, por exemplo, quando está na TPM, como é que os hormônios, a pessoa fica mais agitada, fica com mais calor, entendeu? Então, tudo isso é explicado. A aprendizagem, a percepção, a consciência, a memória, o pensamento, a linguagem, a motivação, a emoção, a inteligência, como cada uma dessas emoções, elas atuam na mente do ser humano. A personalidade, a formação, a adaptação e o ajustamento, como umas pessoas se adaptam mais rápido no serviço, outras não, outras têm dificuldade. O comportamento, pessoas têm um comportamento realmente patológico em meio a algumas situações, se tornam agressivas. O tratamento do comportamento patológico é feito ou pelo psicólogo, quando entra a medicação é o psiquiatra, as influências sociais, como elas influenciam nesse comportamento social, a pessoa e o trabalho, a equipe multidisciplinar, tá? Como cada um atua, os pacientes situados em variados contextos. Esse psicólogo, o profissional de saúde, de modo geral, deve sentir-se bem consigo mesmo, se pretende fazer alguém sentir-se bem. Portanto, a pessoa que queira ingressar na área de saúde precisa conhecer o outro com o qual vai se relacionar. Mas, antes de tudo, ele precisa conhecer a si próprio. Tá? Se você não conhece a si próprio, fica complicado entender o outro. Então, o objetivo da psicologia é fazer com que você se entenda. Por que eu ajo de uma forma, fulano de tal age de outra? Olha só, as pessoas com quem nos relacionamos, com quem trabalhamos, por exemplo, pacientes, seus familiares, pessoal de serviços gerais, colaboradores, né, como equipe, ou seja, você tem que saber se relacionar com cada um e não simplesmente, o fulano de tal é da limpeza. Não, de forma alguma. Todos têm o seu valor no ambiente hospitalar. Não só no ambiente, mas na nossa vivência, no nosso cotidiano. Usando a psicologia do senso comum, ou seja, achamos assim, fulano de tal acha, e cada um aí usa o senso comum. Tá? Porque fulano acha, então vai ser dessa forma. E não é. Tá? As opiniões sobre como adquirir controle sobre sua vida, o melhor método para criar filhos, fazer amigos, ou seja, não existe uma receita pronta. Tá? Cada um vai encontrar no decorrer da sua vida. Tá joia? O tipo de psicologia do senso comum que se adquire informalmente leva a uma série de conhecimentos inexatos, por diversas razões. A pessoa torna-se imparcial para a avaliação de questões complexas.
E realmente tem que ser. As pessoas geralmente confiam na intuição. Acho que é assim. Mas se você tem experiência, até que a sua intuição vale. Mas se você não tem experiência em determinado assunto, não tem como ser pela sua intuição. Na lembrança das experiências pessoais diversas, eu resolvi assim, então vou tentar resolver da mesma forma. E muitas vezes não acontece. Tá? As palavras de alguma autoridade qualquer, fulano tal é a autoridade, é o presidente da República, ele falou isso, então vai ser assim. Não. Cada um adquire a sua vivência, o seu contexto de vida, como agir em determinada situação. Tá? Por exemplo, eu estava domingo, no Dia das Mães, fui atender uma criança que estava com glicose de 27%, 27 mgdl. Chegamos lá, a criança estava. E aí eu fui preparar a medicação que estava para fazer. Daqui a pouco o pai começou a bater na parede, a mãe de outro lado, a criança começou a convulsionar. Então, se eu não tiver bem comigo mesmo, como eu vou cuidar dessa criança? Como vou dar um suporte para ela? Entendeu? Então, você tem que estar bem consigo próprio, se isolar daquela situação para poder você ter um discernimento e agir, tá bom? Esse é o propósito da psicologia na área de enfermagem. Aí a gente tem a psicologia científica, que são a evidência, são artigos, que são situações escritas, tá bom? Nós temos aqui a descrição, a explicação, a pessoa fez um experimento. Aí então, a gente tem vários artigos científicos falando sobre esses procedimentos. Como outra ciência, a psicologia não está completa, mas em contínua expansão. Existem muitos fenômenos importantes que ainda não são plenamente compreendidos. Não se deve esperar uma abordagem única de objeto de estudo de psicologia, nem tentar encontrar respostas precipitadas para todas as indagações. Fulano de tal é agitado porque é assim. Não, a gente não tem que procurar respostas, mas temos que procurar fazer a nossa parte como equipe. Os seres humanos, como conhecemos hoje, apareceram na Terra há cerca de mais de 100 mil anos atrás. Desde então, eles tentam fazer o quê? Compreender-se a si mesmo. Tá? Por que a pessoa então age assim e outro com a mesma situação age de outra forma? Então, as pessoas tentam entender, mas é bem complexo, tá bom? A gente tem o Aristóteles, que foi o filósofo grego considerado o pai da psicologia antiga, a especulação sobre assuntos psicológicos, não o começo. Começou com o pensador grego. Centenas de anos antes de Aristóteles, os primeiros filósofos já lidavam com esse assunto. Como a mente funciona? Por que uns aprendem mais rápido, outros não? Aí tem um pai de psicologia que estabeleceu o primeiro laboratório psicológico do mundo. Aí ele começou a realmente tentar entender, a buscar esse conhecimento, principalmente no comportamento animal, para depois buscar o comportamento humano. Em 88, na Universidade de Pensilvânia, no meu James para o cargo de professor de psicologia. Em 1908, a psicologia foi definida por William como a ciência do comportamento humano. Como as pessoas se comportam, elas agem assim, assado. Mas aí ele percebeu ao longo desse estudo que cada um age de uma forma diferenciada. Não existe uma regra, não existe uma coisa alienada. Aí a gente tem vários movimentos, que é o estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, psicologia de Gestalt, teoria psicanalítica, que foi de Freud. Os objetos de estudo é a consciência, sempre a consciência, buscar conhecimento. Aí a população estudada era mais observadores treinados. Se observava e via como é que cada um realizava aí os comportamentos. James, a mesma coisa, aplicação, funcionalismo, população estudada, seres humanos adultos, como funcionava o cérebro. O behaviorismo e o Watson buscava ênfase na aprendizagem, o conhecimento, a aplicação. Como é que uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, outros é assim. E aí eles buscavam entender isso aí. Cara, era muito cabuloso, hein? O John já criticava o estruturalismo e o funcionalismo, se queixando sobre o fato de que os fatos da consciência não podiam ser testados ou reproduzidos por todos os observadores treinados, pois dependiam das impressões e características da pessoa. E realmente é verdade. Cada pessoa age de uma forma diferente, em meio a uma situação que pode ser considerada a mesma.
Watts pensou que os psicólogos deviam estudar o comportamento observável, adotar métodos objetivos, ser mais objetivo na situação. Os psicólogos behavioristas estudavam os ventos ambientais, os estímulos. Como a pessoa reagiu a uma situação de estresse. Fulano tal xingou ele. Como é que ele reage? Então, eles buscavam entender isso aí. Skinner vai além do behavior. Com ele nasce o radical, que também considera os eventos ambientais, o comportamento observável, que são as ações do indivíduo, mas também considera os comportamentos internos, ou seja, o pensamento, o sentimento. Por que uns, em meio a, por exemplo, a separação, uns reagem tranquilo e outros já se acham dono da pessoa. Então, ele adentrou muito mais Skinner. Aí você tem a psicologia de Gestalt, que é a experiência subjetiva humana global, com ênfase na percepção, no pensamento, na resolução dos problemas. Também, aí a população estudada são as pessoas. Esse Gestalt pode ser também visto como a psicologia da forma. Eles estão procurando compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão da ótica quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito de uma forma diferente da que ele tem na realidade. Ele sempre é aquele cara certinho, mas de repente tem um estímulo diferenciado, como é que ele reage? Então eles buscavam entender isso aí. Aí vem Marx, que o todo é diferente da soma das partes. Ou seja, o slogan do movimento Gestalt, que a pessoa é o todo. São a junção de várias características próprias dela, ou seja, várias partes formando um ser humano. Ou seja, buscava o significado que os seres humanos impõem os objetos de acontecimento do seu mundo, a percepção, a solução dos problemas e do pensamento. E Freud buscava o conhecimento, paciente adulto, já incorporou todo, não era só os adultos. Para quem nunca estudou a psicologia antes, é provável não ter ouvido falar de Watts, Skinner, Marx. Entretanto, provavelmente já ouviu falar de Sigmund Freud, o médico vienense, neuropsiquiatra que se especializou no tratamento de problemas do sistema nervoso, em particular das doenças neuróticas. Poxa, por que um paciente é bipolar? Por que um é psiquiatra? Porque... E aí ele buscava entender isso aí. E aí tratar, quando ele entendia. No início, os trabalhos terapêuticos do hipnose, para ajudar as pessoas a viver experiências traumáticas do passado que parecia associado aos seus sintomas atuais. Entretanto, gente, nem todos os pacientes podiam atingir o estado de transe. Ou seja, tinha pessoas que ele conseguia hipnotizar, outros não. Outro era resistente, então a hipnose não funcionava para eles. Tá bom? Freud, então, desenvolveu o método de associação livre, no qual os pacientes deitavam no divã. Até hoje. Hoje temos isso. A pessoa deita naquele divã, aquela coisa. E aí ela incentivava a falar, fale os desejos, fale os conflitos, temores, pensamentos, as lembranças, de forma aleatória. Aí ele juntava aquilo e formava ali o pensamento, o que realmente queria dizer. O que o sonho quer dizer? Ah, não, o sonho com a minha mãe, o sonho com a minha namorada, que eu tive minha primeira namorada. E aí cada um tem um significado. Tá joia? Não vamos adentrar para não se alongar muito. Freud tratava dos seus pacientes tentando trazer à consciência aquilo que estava no inconsciente. Insistia que todos os detalhes mais significantes que lhe pareçam se ajustam perfeitamente entre si. Tá bom? Então a consciência realmente ela fica bem adentro da água. Tá? O que a gente põe para fora é pouquíssimo. Tá joia? Pouquíssimo. De acordo com os psicanalistas, a personalidade é formada durante a primeira infância. A exploração das lembranças dos primeiros 5 anos de vida é essencial ao tratamento, mas também considera as fases posteriores do desenvolvimento humano. Tá? Ela é na primeira infância, mas ela vai se aperfeiçoando no decorrer da sua convivência no meio social. Se preocupa em estudar tanto sobre o comportamento normal quanto patológico. Tá bom? Então, nós, os seres humanos, somos formados de um todo, não é somente da nossa hereditariedade. Tá? Porque, às vezes, o pessoal relata assim, tal pai, tal filho. Não. Você já imaginou ter pessoas que saem do subúrbio, numa situação criminal, de crimes, e conseguem se erguer
Já tem outras que não, já nascem uma classe social alta e acabam se afundando cada vez mais. Então, vai depender muito da estrutura social e como a pessoa reage, como a pessoa interage. Tá joia? Um abraço a todos, tá bom? E como é só uma introdução à psicologia, eu não vou adentrar muito. Mas se alguém tiver dúvida, pode mandar pelo WhatsApp, pela plataforma, que eu respondo.